relação ao Santa Cruz, né, professor? Está dependendo agora que o Retrô se classifique entre os 4 primeiros da Série D para ver se consegue jogar para o ano. Né? Situação terrível. Uma informação importante que o Santa Cruz, se a gente pegar o espectro de todas as séries nacionais, A, B, C e D, são 124 equipes, né? E ano que vem o Santa Cruz está fora, porque 20 da A, 20 da C, 20 da A, 20 da B, 20 da C e 64 equipes da D. Então, o Santa Cruz está fora desse espectro nacional. Lembra que o Brasil tem mais de 800 equipes inscritas na CBF, mas assim, o Santa Cruz está fora dessa elite, assim, vamos dizer assim, né? Porque a gente lembra muito da Série A e Série B, mas lembrando que são muito mais times que o Brasil tem. Isso não é nem uma fração, é uma pequena fração, chega nem 5% a Série A, não chega nem a 5% do que é toda as equipes de futebol que o Brasil tem, né? Então, assim, o Santa Cruz está fora dessas equipes. O Santa Cruz é um gigante, né? O tamanho. É lamentável a torcida grande, uma lamentável. torcida que sofre pelo time, né? Está com a situação financeira muito ruim, né? E assim, o Santa Cruz é aquele negócio. Ele perdeu, né? Quando não conseguiu, vai torcer agora para um acesso do Retrô para sobrar uma vaga, porque a vaga do Pernambucano ficou com Petrolina, que ficou em 4º lugar. E no caso, ou uma desistência do Petrolina, mas eu acho que eu acho que o Petrolina não vai desistir, né? Porque tem a Copa do Brasil, para não vir uma Copa do Brasil ano que vem também disputar também uma Série D. Então, assim, é caixa para o time, né? Dinheiro que entra para o time, é interessante para uma equipe lá do Sertão. E então o Santa Cruz torce por uma vitória, um acesso do Retrô, para poder ter, além do Campeonato Pernambucano, se mantiver a forma desse ano, o Santa Cruz só tem oficialmente hoje 12 jogos em 2024. E ainda tem a pré-Copa do Nordeste, que são 2 jogos, um ida e de volta, né? Para poder tentar a classificação para a Copa do Nordeste. Então, assim, tá muito complicada a situação do Santa Cruz. A gente lembrar um time desse tamanho, ele no mês de julho, né? Nem terminou o mês de julho ainda, ele já não tem mais calendário para o resto do ano, né? Então, como é que fica a receita? A gente pensa os jogadores tudinho, mas também tem os funcionários que trabalham lá, né? E não é só o jogador técnico, tem todo o clube uma equipe por trás, né? Lá, né? E aí, como é que vai conseguir receita para esse pessoal? Essa semana, o presidente Antônio Luiz Neto, né, o atual presidente Antônio Luiz Neto, ele falou que tem uma proposta de 2 SAFs, estão aí tentando e está negociando para ver qual o melhor. Ele fez questão de afirmar que a proposta será do tamanho do Santa Cruz, né? Então, assim, tem essas 2 propostas aí. Ele afirmou que as que tinham do Newcastle, de outros aí do time de Marcelo, eram fake news, e foi apresentada pelo Zé Neves, né, no podcast, mas ele disse que está estudando as propostas e que ele pretende, apesar da má gestão, né, os maus resultados que o Santa Cruz teve esse ano, ele disse que pretende disputar a eleição novamente para acompanhar esse processo de implementação da SAF, que visa comprar 90% dos direitos do clube, né? E procurar pagar as dívidas e tentar gerir esse futebol para ver se o Santa Cruz consegue voltar, né, ao topo voltar ao topo não, né? Voltar a ter boas notícias do Santa Cruz, né? Durante o professor 2024. Ô, professor, um time, né, que muitas vezes é esquecido, que até eu me esqueço dele, e agora a gente conversando, ele veio à minha mente a respeito do Náutico. Nos dê notícia do Náutico. O Náutico, ele joga hoje, se só confirmar, ele vai jogar hoje contra a equipe do Operário do Paraná, né? Ele está na 6ª colocação da série C. Então, assim, e é bom o Náutico, é bom ele ter um resultado positivo, que ele empatou com o Remo semana passada, porque se classificam hoje, né? Classificam hoje para a segunda fase, são 2 grupos, né, com 4 equipes, onde vão os 2 primeiros que vão conseguir o acesso à Série B, mas o 8º colocado, que é o São Bernardo, tem 21, e o São José tem 20, né? Então, assim, uma derrota do Náutico e uma vitória do São José pode ser que ele saia desse G8, né? Então, assim, é interessante o Náutico ter um resultado positivo, até um empate mesmo para se manter no G8, mas é interessante a vitória.
para ele não poder não ficar de fora, né? E porque faltam poucas rodadas. Lembrando que é só um turno na Série C, só um turno, então já está vai ser a 15ª rodada agora, então fica faltando 3 jogos, né? E você sair do G8 nesse momento não é interessante, né? Eu acho que o Náutico está quebrando muita pedra, né? Porque não está nem na colocação dos 4 melhores, né? Mas assim, foi até que o treinador falou, assim, que é claro que você luta para ficar em cima, né? Mas que é outro campeonato, porque assim, muda totalmente, porque não vai ser um mata-mata, vão ser 2 grupos de 4 equipes, um jogo de ida e volta para sair os dois primeiros colocados. Mas assim, claro que o 8º vai ficar no grupo do primeiro, né? Porque a equipe teve melhor, mas assim, às vezes não quer dizer muita coisa. Às vezes a equipe, realmente, como ele disse, a palavra dele mesmo na entrevista, que é outro campeonato. Então, assim, lógico que ele fica mais acima, é melhor, questão de visibilidade, questão também de... Tem condições de acesso, professor, o Náutico? Eu torço que sim, mas a gente vê o Náutico oscilando muito. O Náutico, ele tem aí uma sequência, de 5 últimos 5 jogos, ele perdeu 1, empatou 2, inclusive em casa, e ganhou 2. Então, assim, ele vai oscilando, né? Não mantém aquela constância de 3 vitórias seguidas, 4. Ele sempre ganha 2, empata 1, perde outro. Então, assim, e até porque ele está apenas com o Náutico, ele tem em 14 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então, assim... Oscilando muito, né? Professor Vitor, a gente está com uma pergunta do Cláudio Jadiel, que ele está nos ouvindo lá no Conde. E ele diz assim: faz muito tempo que vim a Pernambuco. Estou sabendo das notícias dos esportes por vocês. Aqui você tem muita audiência. Obrigado, tá, Cláudio? Ele pergunta, professor, se aquele campo do Arena, né? A Arena ali ficou para o Náutico mesmo. Quando ele veio para o Pernambuco, estava se o Náutico ia tomar conta, se não ia, se ficou para o Náutico mesmo. Não, o Náutico, há algum tempo já, ele voltou para os aflitos. Ele conseguiu uma quebra do contrato lá, do acordo que tinha, mas ele voltou há algum tempo jogar nos aflitos já. Então a Arena fica um estádio assim, mais para Pernambucano. Quem joga lá é o Retrô. O Retrô que está mandando os jogos lá, o Retrô que tá na Série D do Campeonato Brasileiro. E assim, agradecer, né, a ele aí pela audiência e pela falar sobre o esporte, os times de Pernambuco, né, porque a gente vê muito noticiário do Sul, do pessoal do geralmente do interior, gosta mais dos times do... Sempre tem 2 times, torce para um time daqui da capital e torce para um São Paulo, Flamengo, Palmeiras, né? Então, assim, é importante a gente também reafirmar, né, essa identidade nossa, que eu acredito, assim, que a bandeira do time pernambucano é um pouco chato, né? Então, a bandeira do pernambucano é como se fosse a segunda bandeira do estado, né? Então, você torce para o time, você tem orgulho da sua bandeira e também tem orgulho da bandeira do seu time, né? Geralmente é assim. Tem aqui uma pergunta nas redes sociais aqui, nossa, Zé Antônio, lá deixamos esquecido, ele diz o seguinte: Jadiel e professor Vitor, muito bom programa. Sou do Santa Cruz, desde que nasci, minha família é toda do Santa Cruz. Desde que o Santa Cruz ficou sem série, que eu nasci Retrô. Eu amo o Retrô. Ele está torcendo pelo Retrô como nunca torceu na vida. Antônio, tá certo, é a única salvação que o Santa Cruz tem hoje para voltar à Série D. É impressionante falar esse nome. Eu queria trazer um dado. Eu queria trazer um dado, Jadiel, para complementar a história do Santa Cruz, porque isso não é uma coisa que vem de hoje, né? Claro. Desde a era dos pontos corridos, 2001 para cá, o Santa Cruz só participou da Série A. Desde a era dos pontos corridos, que 2001 para cá, o Santa Cruz só participou da Série A 3 vezes, né? Então, assim, aí sempre que teve o acesso, ele caiu no outro ano. Então, e desde o último acesso que o Santa Cruz teve, que foi em 2015, né? Subiu em 2015, disputou a Série 2016, então ele foi rebaixado. Aí rebaixado da Série B para a C em 2017, passou 4 anos na Série C e foi rebaixado, e já vai no 3º ano
na Série D, né? Então, assim, eu estava me questionando, pensando, né? Eu não sou torcedor do Santa Cruz, mas eu pensando, né? Vendo um jogo que teve sendo na Série D, o que é que leva o torcedor a ter essa paixão pelo Santa, né? E assim, eu estava vendo até um comentário de outra rádio que a questão da torcida, ela pouco se distanciou um pouco do time. Não lotou tanto o Arruda nessa Série D, mas eu lembro que teve um jogo, o Santa Cruz estava bem, estava vencendo, conseguiu. Estava bem, sim. Série D conseguiu até liderar o grupo. E aí, e acabou em sexto agora, né? E um grupo com outro acabou em sexto. E assim, a dificuldade de entrar no campo. Era um jogo com 15, 20 mil pessoas. A dificuldade. Então, assim, acho que um pouco da falta de respeito com o torcedor, né? Porque a pessoa sair, imagina, daqui de Macaparana, de São Vicente, e ir para o Recife, passar 2 horas, enfrentar a estrada durante 2 horas, chegar lá no Arruda, e você ter uma dificuldade para entrar, passar mal, assim, a vida, até spray de pimenta, né? Sair violência fora do jogo. Então, assim, vai distanciando um pouco o torcedor, né? De assistir o jogo. Então, assim, acho que o maior patrimônio, eu não sou gestor em futebol, eu acompanho, mas assim, que eu acho que o maior patrimônio que o Santa Cruz tem é o Arruda, o estádio do Arruda e o torcedor. Então, essas duas peças têm que ser muito bem tratadas pela essa nova gestão, nova SAF aí, né? Tem que pensar somente aí para poder resgatar o clube, né? Porque, mesmo assim, eles ainda, a torcida do Santa ainda gosta de reafirmar o time, defender o time, mesmo com toda essa situação que está passando e ainda sendo maltratado quando vai para o jogo, né? Então, eu acho que essa gestão aí de SAF, se for a SAF, se não for, tem que tratar muito bem esses dois patrimônios, que é o estádio, que está lá, se você passar ali, naquela rua atrás ali, você vê, rua do canal você vê os ferros da arquibancada aparecendo, né? E a torcida, né? Tem que ser muito bem tratada, esses dois patrimônios que o time tem.